Vai. Oi todos, estamos aqui hoje no seminário Escola que Protege, aqui no estado, e temos a presença da professora doutora Aida Maria Monteiro, da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é uma estudiosa muito, como posso dizer, dedicada à questão de direitos humanos, então a gente tem algumas perguntas para fazer que cabem, né, no âmbito do projeto Escola que Protege. Então, a gente gostaria de perguntar para a senhora como a educação em direitos humanos contribui na inclusão das crianças com necessidades especiais na rede pública, se isso vem sendo aplicado e de que forma. Bem, se nós entendermos que a educação em direitos humanos ela é um bem social, né? Enquanto bem social ela é um direito, então a educação nessa perspectiva ela ajuda a inclusão das pessoas com necessidades especiais, né? De pessoas que têm deficiência, para exatamente que as pessoas comecem a perceber que elas são sujeitos de direito. E o que é ser sujeito de direito? É compreender que no país em que elas vivem tem legislações que protegem o direito delas estarem em uma escola com qualidade. E quando a gente fala estar em uma escola, não significa necessariamente o espaço físico escolar. Essa escola também, dependendo das condições que as pessoas têm, essa escola também deve ir ao local onde as pessoas estão naquelas situações em que elas não têm condições de frequentar, né, fisicamente o ambiente da escola no seu conjunto. Tá? E a partir daí, as políticas de inclusão, principalmente em se tratando, né, de pessoas que têm deficiência, é preciso que elas compreendam que isso é um conteúdo a ser trabalhado na formação dos profissionais de educação, que desde o diretor da escola, o coordenador, os professores, inclusive também o pessoal administrativo. Primeiro, para a gente ir quebrando os preconceitos, as discriminações, porque ainda nós vivemos num país que tem muita discriminação e preconceito mesmo com pessoas que têm essas deficiências, né? E segundo, para trabalhar com essas pessoas, como lidar, como justamente, por exemplo, em uma sala de aula, eu vou lidar com pessoas que têm, que são, vamos dizer assim, diferentes, que têm sua diversidade, né? Em relação a outros alunos, e ao mesmo tempo, como é que eu vou desenvolver uma prática pedagógica que possa também atender na perspectiva mesmo de incluí-la, porque algumas experiências que a gente tem acompanhado é que o fato da não formação, né, nos cursos de licenciatura, de modo geral, essa formação para lidar, e quando a gente fala em deficiência, tem aí um leque enorme, né, de deficiências. Então, é necessário que as pessoas tenham conhecimento para poder saber como lidar. Outra coisa que na palestra a senhora citou foi o fato do Brasil ser um país laico, né? Por exemplo, uma cruz na escola e a criança que, enfim, é evangélica ou, sei lá, segue outra religião, ela não ser aceita. Então, dia 6 foi publicado no New York Times que em New York eles fizeram uma lei que as escolas não podem abrigar mais cultos que não sejam ecumênicos, né, cultos de igrejas específicas, porque se entende que as crianças que não fazem parte de certas religiões, elas são excluídas. Isso foi até declarado claramente por uma das igrejas, que eles não aceitam tais pessoas presentes. Então, até o ano que vem, no período do ano que vem, eles querem que não haja mais esse tipo de cursos em escolas. Então, a gente vê que isso é uma coisa em âmbito mundial, não só aqui no Brasil. E como a senhora acha que essa relação entre igreja e escola, ela deve ser sustentada? Eu penso o seguinte, eu penso que a gente tem que ir atrás do que nos normatiza. E a principal normatização que nós temos é a nossa lei maior, que é a Constituição brasileira, que foi dentro do período histórico que ela foi construída e que ela foi efetivada, começou a ser efetivada, né, se transformou em lei mesmo, ela foi um grande avanço, né? Agora, isso tudo são construções e essa questão da laicidade no âmbito
da educação, ela é uma área muito ainda polêmica, mas nós temos que avançar nessa perspectiva de que realmente a escola tem que priorizar a laicidade, né? Porque senão eu estou ferindo direitos, né? No momento em que, por exemplo, uma determinada escola professa ou trabalha em uma única religião, uma única opção religiosa, lógico que eu estou ferindo o direito de todos os outros. Mesmo que os alunos tenham a liberdade de não frequentar a sala de aula naquele momento, porque é obrigação da escola e optativa para o aluno. Uma experiência que a gente começou em Pernambuco foi trabalhar o conteúdo da religião, de ensino religioso, a partir da história das religiões. Quer dizer, para que os estudantes comecem a compreender como cada povo foi construindo a sua cultura religiosa e quais as influências que essa cultura religiosa traz, né, para a maneira de ser, de pensar, de agir das pessoas. E isso no respeito a esse conjunto de religiões que, vamos dizer, que um conjunto, né, de pessoas dentro de uma escola venham ter. E foi muito interessante que nós fizemos sob forma de seminários quinzenais, em que tinha um professor que era responsável por organizar aquele seminário e mesmo assim eram seminários que eram optativos para os estudantes. Quer dizer, os estudantes participavam quando eles achavam que tinha necessidade de participar. E a partir daí, então, nós orientamos para que no espaço escolar, aquele conjunto, né, da história das religiões fosse um conjunto que permeasse também as outras disciplinas. Outra coisa que a gente gostaria de saber é, quando a senhora falou na sua palestra sobre os direitos humanos. Vocês falaram que estavam caminhando para a gente. Nós vamos caminhar. Sobre os direitos humanos, que nos anos 60 e 70, né, eles começaram realmente a ser uma preocupação devido à mobilização social, etc. Tem até um exemplo daquele estudante Edson Nunes, que morreu em 68 no Rio, movimentos estudantis. E assim, a gente continua tendo movimentos estudantis. Inclusive aqui no estado são bastante reprimidos. Então eu gostaria de saber qual a senhora acha que é a reação atual do governo e da sociedade em relação aos movimentos estudantis, se eles se preocupam realmente com os direitos humanos. Se houve um avanço, um retrocesso e quais foram desde então? Lógico que nenhuma sociedade que passa por uma história de ditadura, de autoritarismo, como nós vivenciamos na década principalmente de 60, 70 até o início dos anos 80, ela sai impune. Impune, o que é que eu quero dizer? Nós fomos, né, tolhidos, nós enquanto sociedade, nós fomos tolhidos de conhecer a própria história. É tanto que não é por acaso que o Brasil é o último país na América Latina a ter uma lei que dá direito às pessoas conhecerem qual foi a verdade, a atual verdade, né, a história desse período, né, que é o projeto Memória e Verdade. Tá? Onde os países da América Latina já conseguiram isso há muito mais tempo, inclusive tem seus museus com as histórias, isso é espaço educativo, onde os estudantes, nos seus diversos níveis de ensino, têm esses espaços como um processo de aprendizagem, né? E logicamente que isso arrefeceu o movimento estudantil. A gente teve uma retomada, não, acho que teve um grande momento aí que foi na gestão do Collor, né? Que o movimento se organizou, diga assim, em termos de Brasil, né? Mas eu penso que falta um pouco da motivação na juventude de um projeto de sociedade. Porque nós, na nossa juventude, nós tínhamos um projeto de sociedade. Quando nós íamos para a rua, inclusive para lutar, nós íamos para a rua lutar por um determinado projeto. Né? E era esse projeto que nós tínhamos um objetivo para isso. Né? Então, agora, isso também é papel dos intelectuais orgânicos, né? De trazer esse conteúdo para a ambiência com os estudantes e motivar os estudantes para que eles se organizem. Tá? E eu acho que os estudantes têm um papel importantíssimo, né, nessa reorganização do próprio modelo de sociedade. Então, foi isso. Obrigada. Já terminou? Estava tão boazinha a conversa? Né? Obrigada. Tá certo.
ficar aqui, tá? Eu vou lá pra outra Mas missão. outras Vamos arrumar tudo aqui agora. oportunidades, pode me chamar que eu venho rapidinho. É, mas vamos sim, vamos chamar sim. E quando for lá, Nós vamos fazer